Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 6 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, a estar curtindo, compartilhando, fazendo a sua inscrição, chamar mais pessoas para acompanhar essa leitura diária. Hoje nós vamos começar mais um livro da Palavra de Deus, a Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 1. Já deixa separado aí, logo depois do capítulo 28 da Atos dos Apóstolos, já vem a primeira carta de São Paulo aos Romanos. E já vamos levar nosso pensamento a Deus e aclamar sobre nós, sobre esse momento, a presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Capítulo 1 da Carta de São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, escolhido para ser apóstolo, reservado para anunciar o Evangelho de Deus. Este Evangelho Deus prometera outrora pelos seus profetas na Sagrada Escritura, acerca de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, descendente de Davi, quanto à carne, que, segundo o Espírito de Santidade, foi estabelecido Filho de Deus, no poder por sua ressurreição dos mortos, e do qual temos recebido a graça e o apostolado, a fim de levar em seu nome todas as nações pagãs à obediência da fé, entre os quais também vós sois os eleitos de Jesus Cristo. A todos os que estão em Roma, queridos de Deus, chamados a serem santos, a vós graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da parte do Senhor Jesus Cristo. Primeiramente, dou graças a meu Deus, por meio de Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é preconizada a vossa fé. Pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, anunciando o Evangelho de seu Filho, me é testemunha de como vos menciono incessantemente em minhas orações. A Ele suplico, se for de sua vontade, conceder-me finalmente ocasião favorável de vos visitar. Desejo ardentemente ver-vos, a fim de comunicar-vos alguma graça espiritual, com que sejais confirmados, ou melhor, para me encorajar juntamente convosco naquela vossa e minha fé, que nos é comum. Pois não quero que ignoreis, irmãos, como muitas vezes me tenho proposto e ter convosco. Eu queria recolher algum fruto entre vós, como entre os outros pagãos, mas até agora tenho sido impedido. Sou devedor a gregos e a bárbaros, a sábios e a simples. Daí o ardente desejo que eu sinto de vos anunciar o Evangelho, também a vós que habitais em Roma. Com efeito, não me envergonho do Evangelho, pois ele é uma força vinda de Deus para a salvação de todo o que crê, aos judeus em primeiro lugar e depois ao grego, porque nele se revela a justiça de Deus, que se obtém pela fé e conduz à fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. A ira de Deus se manifesta do alto do céu contra toda a impiedade e perversidade dos homens, que pela injustiça aprisionam a verdade. Porquanto
o que se pode conhecer de Deus, eles o leem em si mesmos, pois Deus lo revelou com evidência, desde a criação do mundo. As perfeições invisíveis de Deus, o seu sempiterno poder e divindade, se tornam visíveis à inteligência por suas obras, de modo que não se podem excusar, porque conhecendo a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, pelo contrário, extraviaram-se em seus vãos pensamentos, e se lhes obscureceu o coração insensato. Pretendendo-se sábios, tornaram-se estultos, mudaram a majestade de Deus incorruptível em representações e figuras de homem corruptível, de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou aos desejos dos seus corações, à imundície, de modo que desonraram entre si os próprios corpos. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura em vez do Criador, que é bendito pelos séculos. Amém. Por isso Deus os entregou às paixões vergonhosas. As suas mulheres mudaram as relações naturais em relações contra a natureza. Do mesmo modo, também os homens, deixando o uso natural da mulher, arderam em desejos um para com os outros, cometendo homens com homens a torpeza, e recebendo em seus corpos a paga devida ao seu desvario. Como não se preocupassem em adquirir o conhecimento de Deus, Deus entregou-os aos sentimentos depravados, e daí o seu procedimento indigno. São repletos de toda espécie de malícia, perversidade, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, soberbos, altivos, inventores de maldades, rebeldes contra os pais. São insensatos, desleais, sem coração, sem misericórdia, apesar de conhecerem o justo decreto de Deus, que considera dignos de mortes aqueles que fazem tais coisas. Não somente as praticam, mas como também aplaude os que a cometem. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.